Escute agora o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia. Olá, eu sou Gabriel Pinheiro e este é o MP Conecta. Hoje nós vamos conversar sobre mudanças na Lei Maria da Penha com a promotora Sara Gama, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero e em Defesa dos Direitos das Mulheres, NEVID. Doutora Sara, o que é exatamente que mudou na Lei Maria da Penha? Oi, Gabriel. Olá, pessoal, quem está nos escutando agora. Nós tivemos muitas alterações, Gabriel. Na verdade, a lei, eu vinha falando um pouco com você nos bastidores, né, que nós temos a lei que é a mais modificada de todas as leis até então. Mas ainda bem que está vindo mudanças positivas. E a última mudança, que foi agora, em março de 2023, houve uma alteração que para mim é uma das mais benéficas dos últimos tempos, que foi a inserção no nosso ordenamento da Lei 14.550 de 2023, que trata das medidas protetivas de urgência, tá? E traz uma amplitude nessa aplicação da medida. Eu acho que, considerando que a medida protetiva é um instrumento muito eficaz na prevenção de outras violências, veja bem, ela nasce a partir do momento em que uma violência já existiu, mas ela consegue barrar violências futuras que podem ser letais. Doutora, me corrija se eu estiver enganado, mas a própria medida protetiva no Brasil surge com a Lei Maria da Penha, né? Exatamente. Foi uma alteração, né, dentro do nosso ordenamento que, para mim, foi o mais festejado de todos, porque até então nós não tínhamos nenhuma normativa que prevenisse a violência. E se nós considerarmos que o Brasil já é signatário de todos aqueles tratados, todas aquelas convenções, né? A Convenção de Belém do Pará, que para o ano vai fazer 30 anos, foi em 1994. O Brasil já era signatário disso para prevenir, para enfrentar a questão da violência. E nós não tínhamos absolutamente leis que correspondessem a essas expectativas. A Lei Maria da Penha ela vem em 2006 e ela traz essas alterações que são extremamente positivas. E as mudanças que surgiram agora vieram no sentido, acredito eu, de facilitar ainda mais o acesso à medida protetiva. O que é que mudou no acesso, principalmente? Bom, o que é que acontece? Quando a Lei Maria da Penha fala de medida protetiva e ela traz situações que vão ser aplicadas tanto para a vítima quanto para o agressor, para, como eu volto a dizer, prevenir violências futuras, era uma praxe dos juízes. A Lei Maria da Penha não aborda a questão temporal, mas era uma praxe dos juízes, até por uma questão de prática, né? Saber se aquela situação perdurava ou não, que eles estabelecessem uma medida protetiva, por exemplo, por 6 meses. E aí as mulheres recebiam, olha, sua medida protetiva foi deferida, antes de terminar, você tem que se manifestar a respeito da medida pererê. O que é que acontecia? Muitas mulheres, essas medidas passavam esse período dos 6 meses, elas sequer eram comunicadas disso aí. Então, elas não tinham conhecimento de que a medida havia expirado, elas estavam ali achando que estava sob a proteção do Estado, quando elas não estavam. E aí vem essa lei agora, por exemplo, para dizer, toda medida protetiva, se for, né, revogada, a vítima tem que ser obrigatoriamente comunicada. Isso para nós foi um grande ganho, entende, Gabriel? Porque dá à mulher a possibilidade dela rever a situação dela dizer, manifestar se ela quer ou não continuar com aquela medida protetiva, se ela precisa expandir a medida protetiva. Às vezes a medida protetiva inicial, ela precisa ser aumentada, né? Às vezes ela precisa que, em razão dos filhos, muitos agressores, infelizmente, utilizam os filhos menores, né, como ponte para continuar aquela agressão, ou seja, ele não pode entrar em contato com aquela mulher, aí o que é que ele faz? Eles utilizam os filhos, e aí às vezes as mulheres precisam ampliar as medidas protetivas para que esses filhos sejam inseridos, né? Então, assim, existem muitas situações, e agora, através dessa alteração legislativa, ela sendo avisada de que a medida protetiva foi deferida e de que já está, por exemplo, o prazo já está se esgotando, ela vai poder se manifestar e dizer, eu continuo vulnerável, eu continuo sentindo medo, eu continuo sendo, né, de alguma forma constrangida e eu preciso que essa medida seja mantida. Então, eu considero que foi uma alteração muito benéfica. Além disso, Gabriel, tem uma outra coisa que é muito importante que as pessoas conheçam, sobretudo as mulheres que se encontram em situação de violência.
Antigamente, a medida protetiva ela era muito vinculada ao processo, né? Então, havia o processo criminal, aquele réu, ele respondia pelo crime que ele tinha cometido e havia a medida protetiva como se fosse subjacente daquele processo principal. Não era, mas a verdade era que era entendido dessa maneira, né? Então, assim, a mulher registrava boletim de ocorrência, ela tinha que trazer um indício de que aquela violência ocorreu. Hoje, com essa lei, não é mais necessário. É independente uma coisa da outra. Independente. Já havia, inclusive, jurisprudência que dizia que a medida protetiva era autônoma. Hoje não precisa mais nem de jurisprudência, porque é uma questão normativa. A lei vem e diz, não precisa de boletim de ocorrência, não precisa estar uma ação de divórcio em trâmite, não precisa de uma ação criminal em trâmite, basta que a mulher se encontre numa situação de vulnerabilidade dentro daquele contexto da Lei Maria da Penha, que é ter um agressor que está no seu grau de parentesco, que seja alguém da sua afetividade ou alguém do seu domicílio. Essa questão da vulnerabilidade, ela é importantíssima, né, doutora? A senhora falou, por exemplo, da questão da renovação da medida e falou da vulnerabilidade. A vulnerabilidade é suficiente para que se renove? Sim, hoje é suficiente, não precisa mais do que isso. Né? O que acontecia na prática? Vamos dar um exemplo bem prático que é muito comum, muito corriqueiro. Por exemplo, nós tínhamos situações de mães que eram agredidas pelos seus filhos usuários de droga. Né? Então, o que acontecia? Alguns juízes entendiam que aquela vulnerabilidade daquela mãe acontecia em razão do uso de droga do filho, o que não é verdade. A vulnerabilidade vem pela questão de gênero. Esta mulher ela é agredida. Por exemplo, ele agride a mãe, ele não agride o pai. Né? Então, isso fica muito claro. Ele exerce um poder sobre essa mulher pelo fato de que é uma questão de uma imposição de gênero real. E o que acontecia? Essas mães, por serem mães, a gente sabe bem o sentimento de mães, elas não queriam registrar uma ocorrência, elas não queriam que aquele filho respondesse a um processo criminal. Né? E elas ficavam completamente desassistidas, desamparadas pelo poder público. Hoje, a motivação da violência ela não é mais necessária, não é mais o que importa. Digamos que não é nem que não seja necessário, não é mais o que é o mais importante. O que é importante é a mulher que se encontra nessa situação dizer eu estou me sentindo vulnerável, eu estou me sentindo de alguma forma ameaçada por uma situação, eu estou sem poder exercer a minha vida normal pela questão do meu filho, do meu ex-esposo, enfim. E a partir dessa declaração, desse momento em que ela se conscientiza, e o que não é fácil, diga-se de passagem, mas a partir do momento em que a mulher se conscientiza e que ela vai à procura do poder público, ela tem direito a ter uma medida protetiva de urgência para sanar, para estancar a violência que ela está sofrendo e que, volto a dizer, violência contra a mulher é uma espiral crescente. E se a gente não para no início, pode parar no caixão. Infelizmente. Doutora, a senhora falou, antes da gente começar aqui, sobre algumas questões que eu acho importante a gente frisar, que são questões que podem ajudar a fortalecer a medida protetiva. Quais seriam esses pontos, doutora? Veja bem, onde eu encontro as maiores falhas na aplicação das medidas protetivas de urgência é no que está no entorno. É no fortalecimento da rede. Então, por exemplo, um agressor que ele é preso em flagrante, né, por um descumprimento de medida, por exemplo, ele é preso em flagrante e ele chega numa audiência de custódia e sai sem ser monitorado por uma tornozeleira eletrônica, é meio que chovendo molhado, sabe? Então, assim, aquela mulher que está nessa situação, se ela diz assim, olha, eu preciso, assim, a medida protetiva hoje, Gabriel, é importante, viu? Ela vem acompanhada do Formulário Nacional de Avaliação do Risco, que acho que a gente já teve até uma conversa a respeito disso, né? O FONAR, que veio com a Lei 14.149, e esse formulário ele vai direcionar o que a mulher, né? O que é que tem que ser feito pelo judiciário em prol daquela mulher. Muitas vezes a gente não tem equipamentos, então vai lá uma situação de um risco eminente de feminicídio. E nós não temos, por exemplo, na capital, uma casa-abrigo. Né? Eu ia perguntar exatamente isso. Qual a situação hoje? Já teve, não foi? Pois é, já tivemos alguns anos atrás, mas essa casa foi violada, né? O endereço acabou se tornou público e dos requisitos da casa-abrigo é que haja o sigilo do endereço, né? Então, teve que ser desfeita aquela estratégia, aquela logística
nós não tivemos outra. Isso gera um desconforto enorme. As mulheres precisam se afastar de seu convívio. Muito. Imagina só, ela vai, né? Ela está numa situação de vulnerabilidade extrema, ela está correndo risco, e ela tem que entrar num procedimento de uma regulação feita pelo Estado para que ela seja mandada às expensas, inclusive, do município de Salvador, para uma cidade que fica a 600 quilômetros, porque nós só temos casas-abrigos aqui em todo o estado da Bahia, com 417 municípios. Nós temos casa-abrigo em Feira de Santana, em Itabuna e em Juazeiro, somente, tá? Então, assim, o que é que vai acontecer? Não dá conta da demanda, nós temos muitas mulheres passando por situações dessas. As mulheres, elas são retiradas do seu núcleo, né? A primeira coisa que, inclusive, se faz quando se entra numa casa-abrigo é retirar o celular da mão dessa mulher. Então, ela já perde esse contato com o mundo, com a vida dela. Muitas chegam a mim e me dizem, doutora, eu estou correndo risco, mas eu não quero ir porque eu sou a vítima e eu que estou, de alguma forma, sendo punida, né? Então, assim, quando nós vemos questões como isso da casa-abrigo, fica cada vez mais claro o quão eficiente deve ser a medida protetiva. Não né? tenha dúvida. E, assim, o encaminhamento para a casa-abrigo, eu sou das que acredito que a casa-abrigo ela tem que mudar a questão estrutural. Eu conheci outras casas-abrigos em outros países e posso lhe falar que é completamente diferente daqui, tá? Por exemplo, na Itália, a casa-abrigo, ela dá à mulher a dimensão da sua própria vida. Ela fica afastada daquele ambiente onde ela residia. Ok, tudo bem. Só que ela não para a vida dela. Se ela está numa faculdade, ela continua frequentando a faculdade. Se ela tem filhos na escola, ela continua que esses filhos estejam na escola. Tem todo um aparato estatal para que essa mulher continue vivendo. Esse homem é monitorado assim como ela, né? Então, ela diz, por exemplo, olha, meu trajeto todo diário para ir para a faculdade, eu saio de tal bairro para tal bairro. Aquele trajeto, ele é monitorado, ela tem também uma monitoração, né? E assim, são outras coisas que você vai vendo que, na verdade, há uma diferença muito grande com o que nós temos, os nossos equipamentos, que são insuficientes e que, na minha concepção, eles acabam dificultando muito que a medida protetiva ela tenha a eficácia que nós esperamos, né? Porque nós queremos proteger, a lei veio para isso. A ideia da Lei Maria da Penha, volto a dizer, quando ela vem embasada lá nos tratados internacionais, é punir, erradicar a violência, né? E prevenir. Essa prevenção ela só vai acontecer por 2 eixos. A educação, quando a gente começa a mudar, né, a forma das pessoas pensarem, a forma como os homens se posicionam, porque são conhecimentos e uma cultura milenar que coloca o homem numa posição de privilégios, né? E a outra coisa é quando a gente tem equipamentos que estejam realmente disponíveis para que a gente possa dar suporte às ações judiciais em prol dessas mulheres. Obrigado, doutora. Semana que vem, nós continuamos o bate-papo com a promotora de justiça Sara Gama, coordenadora do NEVID. Vamos continuar falando sobre a questão das medidas protetivas e as alterações legislativas que aconteceram aí, facilitando o acesso das mulheres à proteção. Pode acessar o nosso site para acompanhar os outros podcasts e daqui a 15 dias você acompanha a continuação deste. Até mais. Você acaba de escutar o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia.